O Irã, República Islâmica e rivalidade regional. O Irã ocupa um lugar único na geopolítica do Oriente Médio e, mais amplamente, no cenário global. Com uma história rica e uma cultura influente, o país tem sido um jogador central na política regional, especialmente desde a Revolução Islâmica de 1979, que marcou uma virada significativa, não apenas internamente, mas também em termos de sua postura externa. Como uma potência regional com ambições globais, o Irã tem adotado uma política assertiva e desafiadora, particularmente contra rivais regionais como a Arábia Saudita, bem como contra potências externas, como os Estados Unidos e Israel. A Revolução Islâmica de 1979. A Revolução Islâmica foi um evento seminal na história contemporânea do Irã e transformou profundamente a natureza do Estado iraniano. Até 1979, o Irã era uma monarquia governada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, que mantinha laços estreitos com os Estados Unidos e outras potências ocidentais. A modernização rápida e o autoritarismo do regime do Shah, combinados com o crescente descontentamento social e econômico, levaram ao surgimento de uma oposição multifacetada. No centro dessa oposição estava o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um clérigo xiita que mobilizou amplos setores da sociedade iraniana com uma mensagem de justiça social, anti-imperialismo e o estabelecimento de um governo islâmico. O resultado foi a derrubada do regime do Shah e a fundação da República Islâmica do Irã, que adotou um sistema de governo baseado nos princípios do islamismo xiita, sob a liderança espiritual e política de Khomeini. A revolução foi profundamente anti-ocidental, levando à crise dos reféns na embaixada americana em Teherã e ao rompimento dos laços diplomáticos com os Estados Unidos. Esse evento solidificou a identidade do novo regime como um opositor ao que percebia como o imperialismo ocidental, uma posição que continua a moldar a política externa iraniana até os dias de hoje. A República Islâmica do Irã combina elementos de uma teocracia com aspectos de uma república moderna. Na prática, o Irã tem um sistema político dual, no qual o líder supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, detém o poder final, enquanto instituições eleitas, como o presidente e o parlamento, Majlis, exercem funções executivas e legislativas. No entanto, o líder supremo tem a palavra final em todas as questões de política interna e externa, sendo o comandante-chefe das Forças Armadas e o mais alto representante da autoridade religiosa e política. Uma das instituições-chave que permite ao regime manter sua autoridade é o Conselho dos Guardiões, composto por juristas islâmicos e especialistas em direito, que supervisiona as eleições e tem o poder de vetar candidatos. Isso garante que apenas aqueles que se alinham aos princípios da República Islâmica possam participar do governo. O sistema também inclui a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, uma força militar e de segurança paralela que tem um papel crucial tanto na defesa do regime contra ameaças externas quanto no controle interno. A IRGC também desempenha um papel importante na economia, controlando setores como infraestrutura e recursos naturais. A política externa iraniana é moldada por uma combinação de ideologia, pragmatismo e a busca por segurança em uma região repleta de desafios. Desde a Revolução Islâmica, o Irã tem procurado exportar seu modelo de governo e fortalecer sua influência sobre as populações xiitas e movimentos islâmicos no Oriente Médio. Essa política expansionista, frequentemente descrita como a exportação da Revolução Islâmica, coloca o Irã em confronto direto com muitas das monarquias sunitas da região, particularmente a Arábia Saudita, que também busca se afirmar como líder do mundo islâmico. A rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita é uma das dinâmicas centrais que moldam a política do Oriente Médio. A Guerra Irã-Iraque, 1980 a 1988. Logo após a Revolução, o Irã se viu envolvido em um dos conflitos mais devastadores de sua história moderna. A Guerra Irã-Iraque. O conflito foi iniciado pelo presidente iraquiano Saddam Hussein, que buscava tirar vantagem da aparente fraqueza interna do Irã pós-revolução e expandir o controle iraquiano sobre territórios ricos em petróleo na fronteira entre os dois países. A guerra durou 8 anos e resultou em centenas de milhares de mortes, devastando as economias de ambos os países.
No entanto, o conflito também consolidou o novo regime iraniano, reforçando sua identidade como um Estado resistente ao imperialismo e à agressão externa. O fim da guerra, sem vencedores claros, apenas solidificou a animosidade entre os dois vizinhos e contribuiu para as futuras tensões regionais. O Hezbollah e a expansão da influência iraniana no Líbano. Uma das estratégias mais eficazes do Irã para expandir sua influência regional foi o apoio a movimentos e milícias xiitas fora de suas fronteiras. O exemplo mais proeminente dessa política é o Hezbollah, uma organização paramilitar e política xiita que opera no Líbano, fundado em 1982. Com o apoio direto da Guarda Revolucionária Iraniana, o Hezbollah se tornou uma das forças mais poderosas do Líbano, sendo uma peça-chave na luta contra a ocupação israelense do sul do país e um aliado próximo do Irã. A presença e o poder do Hezbollah no Líbano deram ao Irã uma capacidade única de projetar poder no Levante, servindo como uma base para influenciar eventos no Líbano, na Síria e em Israel. O Hezbollah também atuou como um modelo para outras milícias e movimentos pró-iranianos na região, contribuindo para o que é frequentemente chamado de eixo de resistência, liderado pelo Irã. A rivalidade com a Arábia Saudita. Uma disputa geopolítica e religiosa. A rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita é frequentemente descrita como uma disputa sectária entre sunitas e xiitas, mas essa explicação simplista ignora os aspectos geopolíticos, econômicos e históricos dessa rivalidade. Embora as diferenças religiosas desempenhem um papel, a competição entre os dois países também se dá pelo controle de recursos, liderança no mundo islâmico e influência sobre o futuro do Oriente Médio. Como dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, o Irã e a Arábia Saudita também competem por influência dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A Arábia Saudita, com suas enormes reservas de petróleo e capacidade de aumentar ou reduzir a produção rapidamente, historicamente tem exercido grande influência sobre as decisões da OPEP. Enquanto o Irã, limitado por sanções internacionais e com menos capacidade de produção, busca garantir que suas necessidades e interesses sejam atendidos. Essa competição dentro da OPEP reflete a luta mais ampla entre os dois países para moldar o equilíbrio de poder no Golfo Pérsico, uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo. Nos últimos anos, a rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita se manifestou em uma série de conflitos proxies. Guerras por procuração, por toda a região. O mais notável desses conflitos é a guerra civil na Síria, onde o Irã apoia o regime de Bashar al-Assad, enquanto a Arábia Saudita e outros países do Golfo apoiam os grupos rebeldes. Outro campo de batalha importante é o Iêmen, onde o Irã apoia os rebeldes Houthis, enquanto a Arábia Saudita lidera uma coalizão militar em apoio ao governo iemenita. A guerra no Iêmen é amplamente vista como uma das piores crises humanitárias do mundo. E a intervenção estrangeira no conflito tem exacerbado a instabilidade da região. No Iraque, o Irã também tem desempenhado um papel dominante desde a queda de Saddam Hussein em 2003, apoiando milícias xiitas e influenciando o governo iraquiano. A Arábia Saudita, por outro lado, tem tentado contrabalançar a crescente influência iraniana no país. O programa nuclear iraniano, uma das questões mais controversas e amplamente debatidas envolvendo o Irã nos últimos anos, tem sido seu programa nuclear. O Irã insiste que seu programa é puramente pacífico e voltado para a produção de energia. Mas muitos países, especialmente os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita, temem que Teherã esteja buscando a capacidade de desenvolver armas nucleares. Em 2015, o Irã assinou o Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA, um acordo com as principais potências mundiais para limitar seu programa nuclear em troca de alívio das sanções econômicas. No entanto, em 2018, o governo dos Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, retirou-se do acordo e reimpôs sanções severas ao Irã, levando a um aumento das tensões regionais e internacionais. O futuro do programa nuclear iraniano continua incerto, mas é uma questão que impacta profundamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio e a relação do Irã com o Ocidente. Conclusão: o Irã é uma potência regional com uma política externa complexa,
moldada por sua história, sua identidade como República Islâmica e suas ambições geopolíticas. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país tem sido um dos atores mais influentes e controversos do Oriente Médio, competindo com rivais regionais como a Arábia Saudita e desafiando potências globais. Essa rivalidade e suas ambições nucleares continuarão a moldar o futuro da região. E o Irã provavelmente continuará a desempenhar um papel central nas dinâmicas políticas, econômicas e de segurança do Oriente Médio.